Olá, internauta! As grandes questões da humanidade podem ser explicadas pela filosofia? Segundo o professor Clóvis de Barros Filho, sim. Ele lançou um livro exatamente com esse título. A filosofia explica as grandes questões da humanidade e está aqui com a gente hoje para conversar sobre o livro. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite. Quais são essas grandes questões da humanidade? Olha, acho que a primeira grande questão que nunca teve tão presente entre nós é a questão ética, por excelência. Como devemos agir no sentido de não prejudicar muito a convivência do grupo ao qual pertencemos. Então, eu diria que a ética é a primeira grande questão. Correlata a essa é a questão da liberdade. Afinal de contas, a ética é sempre uma escolha de como queremos conviver. Portanto, ela pressupõe uma liberdade de escolha. Então, a liberdade é um segundo tema importantíssimo. Seremos realmente livres? Será que a liberdade não é só uma ilusão? Por exemplo, se você for comparar a nossa cidade de São Paulo a um formigueiro, as formigas também convivem com muita intensidade. Só que um formigueiro é rigorosamente idêntico desde que formigas existem, porque a formiga não tem liberdade para se organizar diferentemente. Aliás, a maneira como as formigas se relacionam é muito injusta. Algumas trabalham o tempo inteiro, outras não fazem nada. E se você perguntar por que não muda, não muda porque não tem como mudar. As formigas não têm essa autonomia. Então, o que seria a ética? Seria justamente a liberdade que temos para aperfeiçoar a convivência, mudar a organização de forma a que possamos conviver cada vez melhor. Veja, há 10 anos, se estivéssemos num lugar fechado, teria muita gente fumando sem nenhum problema. Hoje é impensável que isso aconteça. Então, de 10 anos para cá, a convivência mudou. E mudou por quê? Porque nós decidimos que fosse assim. Existe, portanto, uma liberdade de definir as condutas que a gente tolera e que a gente não tolera. A ética, portanto, tem essa dupla dimensão, né? Uma dimensão normativa de regras, mas também uma dimensão de liberdade para escolher as regras que queremos seguir. E como é que a filosofia traz luz sobre essas questões? Bem, essas questões são filosóficas por excelência. Se alguém traz luz para elas, é a filosofia. O próprio termo ética é um termo proposto por filósofo, né? Nasce na Grécia, com Aristóteles, e de lá para cá é sempre a filosofia que apresenta, digamos, a última palavra sobre essa reflexão. Mas que fique claro, a filosofia jamais dirá como temos que conviver. A filosofia, em momento algum, nos apresenta uma fórmula pronta que devemos simplesmente aplicar. Pelo contrário, a filosofia é aquela que sempre nos alerta que a responsabilidade para definir a vida e a convivência é nossa, é de quem vive e de quem convive. Por isso, a filosofia é emancipadora, é libertadora. Paralelamente à filosofia, muita gente dá palpite sobre a vida, só que de maneira tirânica, com fórmulas prontas. E aí você terá 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso. Você terá fórmulas de bem-estar, fórmulas de medida certa, fórmulas dietéticas, fórmulas... enfim, não faltam fórmulas que definem e condicionam a tua vida boa. Qual é a diferença da filosofia? É aquela que diz para você que ninguém é mais especialista em você do que você. Portanto, é você mesmo que tem que descobrir um jeito de viver que não tem por que se adaptar a nenhuma fórmula pronta, porque aquilo que nos alegra, a mim e a você, não alegra necessariamente a outras pessoas. E a gente sabe disso quando a gente tem que conviver intensamente com alguém. Então, justamente a filosofia, ela promete menos, nesse sentido ela é mais humilde, mas ela joga no nosso colo a responsabilidade de descascar esse abacaxi. E esse grande abacaxi é decidir o tempo inteiro para onde queremos ir, por que caminhos, seguindo que regras e, de certa maneira, abandonando que projetos. Porque você sabe, toda vez que a gente escolhe um caminho, a gente tem que jogar no lixo infinitos outros caminhos que não poderemos viver. Então, sempre essa escolha é dramática.
Não sei se você me entende. O fato de eu estar aqui agora conversando com você significa que eu não estou em infinitos lugares. E você fez uma escolha. Eu fiz uma escolha, mas essa escolha é sempre difícil. Por quê? Porque a gente sempre perde muito mais do que ganha na hora de escolher. Muito embora conversar com você seja um ganho extraordinário, há uma perda evidente. Eu poderia estar no cinema, eu poderia estar comendo, eu poderia estar ensinando, eu poderia estar lendo, eu poderia estar nadando, eu poderia estar na praia. Então, é claro, para escolher um caminho, a gente joga fora um monte de coisa. E nesse mundo que a gente vive hoje, de infinitas possibilidades, de muita informação chegando, a gente consegue fazer essa escolha sem achar que está perdendo muita coisa? Ah, não. Quanto maior o número de possibilidades de escolha, pior. Não é? É nesse sentido que a gente poderia dizer que angústia é coisa de rico. Não é por acaso que a psicanálise é terapia de classe. Né? Por que eu te digo isso? Vamos imaginar alguém que viva em condições extremamente precárias. Imaginou? Portanto, não vive num centro urbano, vive de forma mais ou menos isolada, no meio rural, sem condições, sem recursos, sem nada. Então, saiba, a vida dessa pessoa é mais ou menos a única que poderia ser. Ele não escolhe praticamente nada, ele simplesmente sobrevive. Ora, essa pessoa que não escolhe não tem problemas para escolher. E a angústia é exatamente isso. Essa dificuldade que temos para escolher entre tantos caminhos possíveis. E essa pessoa estaria mais próxima da felicidade, já que ela não tem muitas angústias? Não, eu apenas disse que ela não tem angústia. Isso não significa que ela seja necessariamente feliz. E nem que esteja mais próxima da felicidade. Não, ela pode, por exemplo, estar com fome, e ninguém é feliz com fome. Né? Ela pode estar doente, e ninguém é feliz doente. Resolver o problema da angústia é resolver um entre infinitos problemas que dificultam o acesso à felicidade. Mas é claro, eu repito, quanto mais alternativas a gente tem, mais angustiado a gente é. E aí eu faço lembrança de recursos que nós temos agora e que até ontem eram ficção científica. Então, hoje, por exemplo, a telenovela mostra, você tem um casal de pessoas do mesmo sexo, não é? Que aluga uma barriga e nessa barriga gesta uma criança e, portanto, legalmente depois fica com a criança como se fosse uma criança para si. Essa possibilidade é uma possibilidade absolutamente atual. Ora, ela é uma possibilidade que antes não existia. Então, se existe alguma angústia na hora de escolher esse caminho, essa angústia antes não existia, porque a possibilidade técnica de fazer isso também não existia. Então, perceba, quanto mais a técnica avança, quanto mais a técnica nos possibilita experiências de vida, mais fica difícil identificar o que nos convém e o que não nos convém. Você sabe disso. A tecnologia nos impõe, estamos submersos. E a técnica, ela se apresenta como sendo uma óbvia vantagem. De tal maneira que a gente não tem nem tempo de pensar, será que isso realmente é bom para mim? Né? A gente meio que sucumbe a essa avalanche. Atropelado. Você tem o iPad 1 e aí você já tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 38, o 42. E se você não tiver atualizado, tem a sensação de estar carente de recursos e, portanto, carente de possibilidade de experiências prazerosas, facilitadoras e assim por diante. Então, eu insisto, quanto mais a vida aparentemente é facilitada pela técnica, mais a angústia nos aterroriza. E quando a gente fala de grandes questões de humanidade, claro que a gente tem uma das grandes questões que é a busca da felicidade, né? Isso. Essa é uma busca que é igual para todo mundo? E como que é chegar à felicidade? Porque a felicidade para mim, com certeza, pode não ser felicidade para você, né? Como que é essa busca da felicidade? Pois o termo felicidade é um termo meio amplo e, como todo termo muito amplo, ele é impreciso. Não é? Muitas vezes se imagina que a felicidade possa ser um estado permanente de espírito, onde todo tipo de contrariedade e tristeza é ausente. Ora,
essa definição é uma definição que aponta para uma impossibilidade. A tristeza mora ao lado. O mundo é infinitamente criativo para nos entristecer. É só o semáforo passar para o vermelho quando você está apressado e você já entristeceu, já se apequenou. Então, essa possibilidade de um estado de vida onde a tristeza não penetra é uma quimera. É como gostaríamos que a vida fosse, mas não tem nada a ver com a vida de carne e osso. Então, no fundo, a felicidade acaba sendo reduzida a instantes onde a vida é um pouco melhor. Né? Os ingleses costumam dizer o máximo de prazer e o mínimo de dor. É uma maneira bastante simplificadora do processo. Eu acredito muito em instantes de alegria. E alegria, sim, é alguma coisa muito concreta. A alegria é um estado de ânimo em que você ganha potência para agir. Então, é claro, se você é afetado de alegria, a vida é boa. Por quê? Porque você acaba de ficar mais energizado para encarar os problemas, etc, etc. Então, existem mundos que são alegradores e por isso nós procuramos esses mundos que nós supomos vão nos alegrar. Mas é claro, como a gente não controla quase nada do que acontece conosco, a tristeza acaba se impondo de maneira fragorosa e impiedosa. Portanto, a busca da felicidade é um tema de literatura, um tema de ficção, um tema de ilusão, mas que não combina muito com a vida de carne e osso. A gente falou de ética, falou de angústia, de felicidade. Quais são essas outras questões que o senhor pretende tratar no livro? Trata no livro? Uma questão central para nós é a questão da justiça, propriamente, né? Claro, essa questão da justiça é uma questão que tem a ver diretamente com a distribuição dos recursos que existem no mundo para cada um de nós, né? Então, essa é uma questão super complexa e que tem, digamos, uma tradução evidente nos problemas do nosso cotidiano. Então, eu posso te dar um exemplo muito rápido. Hoje a gente fala em política de cotas. Vamos imaginar que seja para o serviço público ou para a universidade pública. Então, até ontem, o único critério que regia o acesso à universidade pública era o critério do mérito definido pelo vestibular. E hoje, esse critério é estendido para outras variáveis, como, por exemplo, variáveis étnicas ou variáveis de escola pública, escola privada e assim por diante. Então, você percebe, e a pergunta é, até que ponto é justo que um indivíduo negro com performance inferior a um indivíduo branco tenha acesso a um benefício em detrimento do branco que teve uma performance melhor? É uma pergunta típica, atual e contemporânea. E isso é uma questão de justiça, né? A justiça é a distribuição dos recursos do mundo entre nós. Como os recursos são escassos, então você tem um problema, né? Não tem bolo para todo mundo, né? Se o mundo fosse como numa festa de aniversário de criança, onde você tem 10 crianças e você divide o bolo em 10 pedaços, dá um pedaço para cada criança, os problemas seriam menores. O problema é que na festa de aniversário, que é a vida no mundo, não tem bolo para todas as crianças. E é preciso decidir quais crianças vão ganhar bolo e quais crianças não vão ganhar bolo. E por quê? Quais são os critérios desse privilégio, do acesso a esse recurso, em detrimento daqueles que vão ficar de fora. E eu posso te garantir, os argumentos vão ao infinito. Você tem... E o que é mais interessante, não só os argumentos vão ao infinito, como, obviamente, não chegamos a uma conclusão definitiva sobre quais argumentos devam prevalecer. Então, a justiça é um outro grande tema e uma outra grande questão que está por trás dos nossos problemas do cotidiano. E hoje em dia se fala muito em justiça e ética, que a gente falou no começo da entrevista, né? Isso. As pessoas se sentem altamente tocadas por esses temas, porque se sente, principalmente no Brasil, que falta justiça para alguns grupos, né? Como é lidar no dia a dia com essa falta de justiça, essa sensação que as pessoas têm de que a justiça não é feita, de que elas não são atendidas, ou que não são ouvidas, ou que não têm acesso à justiça? Como lidar com isso no dia a dia? Bem, como eu te disse, na hora de distribuir o bolo, é preciso de um critério para definir as crianças que vão ganhar bolo e as crianças que não vão ganhar. Então, é claro, a sensação de falta de justiça
significa o quê? Significa que o critério que eu acho justo para distribuir o bolo não é o critério que está sendo aplicado para distribuir o bolo. Então vamos imaginar que os deputados tenham um salário que tem, mais verba para isso, mais verba para aquilo, mais verba para aquele outro, e ainda tenham a condição, digamos, de ter acesso privado ao patrimônio público. Tá certo? Vamos chamar elegantemente assim, né? Ou seja, tomam para si, patrimônio privado, aquilo que é dinheiro de todos. Pois muito bem, você dirá, isso é uma grande sacanagem, isso é uma grande injustiça. Bom, você pode ter certeza que se você deixar o deputado falar, ele apresentará critérios que mostram que, de acordo com a sua ótica, não é bem assim. E que, de fato, aquela distribuição que o premiou é uma distribuição justa. Então, a dificuldade toda está aí. A sensação de injustiça apenas é uma sensação de que o meu critério de distribuição dos recursos não é o critério que triunfa na sociedade onde eu vivo. O critério que triunfa, aparentemente, é outro. E, claro, na hora que a maioria acha isso, é preciso se perguntar por que o critério que triunfa não é o critério que todo mundo gostaria que triunfasse. Essa é a grande questão. E isso tem um efeito mobilizador, né? A gente viu isso recentemente. Definitivo, na hora que todo mundo se junta e diz, espera aí, tem um bolo e nós somos 10 em torno do bolo e o bolo inteiro ficou para um só, porque esse um só, por exemplo, é herdeiro da família tal, ou é detentor do capital, ou aí, bom, é um critério? Sim, é um critério. Só que os outros 9 não gostaram do critério. Aí esses outros 9 vão para a rua com faixas dizendo, esse critério aí não é um critério que nos convém. A gente quer distribuir o bolo de maneira diferente. Por exemplo, não pagando passagem de ônibus. Então, é uma maneira diferente de distribuir o bolo, tá certo? Outros dirão, não, quero distribuir o bolo de tal maneira a que tal e tal imposto não seja mais cobrado. É uma outra maneira de distribuir o bolo. Ou então, quem vai pagar essa conta são aqueles que são donos do capital, para quem os trabalhadores que pegam ônibus trabalham. É uma outra maneira de distribuir o bolo. Então você percebe que, no fundo, as grandes disputas sociais são em torno de critérios de distribuição de recursos.